Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma conversa. Hoje vamos falar sobre os desafios dos estudantes do século XXI. Este tema é extremamente pertinente, por isso é que eu vou pedir que você nos acompanhe até ao final. Vai já deixando o seu like, também se achar a conversa interessante, deixa ali algum comentário de motivação. Para essa conversa de hoje tenho como convidado Pedro Kekulé, ou então Artifício Bruto. Não quero agradecer a Pedro Kekulé pela sua presença e por ter aceito o convite de participar no meu canal. Okay, muito obrigado, Zongo Armando, pelo convite feito. Certeza é muito bom, né, partilhar esses momentos, né, importantes que têm a ver sobre ciência, não é? Os desafios dos estudantes para o século XXI, de certeza que vai fazer com que muitos estudantes, não é, abracem esses desafios e, portanto, vão à luta, não é, seguir aquilo que é as suas metas, não é, traçadas. Ok, então para nós começarmos esse debate, queria pedir ao Kekulé que desse o seu contributo relativamente ao tema. Quais são os desafios dos estudantes do século XXI, no seu entender? Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de nos situarmos, não é? Estamos no século XXI e o século XXI é um século em que nós temos observado o aumento de pobreza, aumento de fome, aumento, portanto, de violência doméstica, algumas doenças psíquicas, não é? Estamos a falar da ansiedade, estamos a falar do individualismo, estamos a falar daquilo que é a antecipação, não é? Esses são alguns fenômenos, né, psíquicos que têm influenciado negativamente a mente de alguns estudantes, não é? Tem feito com que muitos estudantes não atinjam os seus objetivos, não é? Então, qual seria, portanto, a solução para muitos desses problemas que têm ocorrido nas sociedades, não é? A solução para esses problemas está na base da educação, é a educação. Portanto, a educação é a força motora, não é, capaz, portanto, de solucionar os problemas sociais. E esses desafios, não é, para os estudantes do século XXI é de certeza estudarem de modo a solucionarem esses problemas: fome, pobreza, terrorismo, violência doméstica, enfim. Então, a educação, na realidade, ela vai unir, não é, mais as relações humanas, não é? Porque se as relações humanas estiverem distorcidas, então automaticamente não teremos, não é, uma sociedade bem concisa, uma sociedade unida. Então, promover a educação seria um dos grandes desafios para os estudantes do século XXI. Mas o século XXI também é regido por pilares, não é? E são esses pilares que vão sustentar a educação, não é, do século XXI. Estamos a falar do aprender a desaprender, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Por exemplo, o aprender a conhecer refere-se que o estudante do século XXI deve criar métodos de estudo, isto é, as estratégias, não é, de aprendizagem para então o seu aprendizado, não é, para o pleonasmo. E não só, portanto, deve saber selecionar o conteúdo, não é? A seleção do conteúdo vai fazer com que o estudante, não é, faça um resumo, não é, tenha uma técnica de assimilação e também uma técnica de crítica de leitura. O aprender a ser, o estudante, não basta ter conhecimento, não é, isto é, e habilidades. O estudante deve, portanto, respeitar aquilo que é a identidade cultural, não é? Deve respeitar a cultura das sociedades, deve respeitar a cultura de seu povo e de outros povos, não é? Aprender a viver juntos, não é? Nós devemos, portanto, viver juntos, devemos aprender a viver em um grupo, porque é a partir do grupo em que nós podemos trocar ideias, não é? Mas, claro, não podemos ser, não é, aquilo que é, tanto os conformistas. Estamos num grupo, devemos dar sempre os nossos primeiros passos, não é? Algumas ideias para então o desenvolvimento, não é, o crescimento deste grupo, não é? Quando estamos a falar de aprender a viver juntos, significa que nós devemos interagir com outras pessoas de diferentes culturas, né, para aprendermos, né, para partilharmos conhecimentos, ideias, etc, etc. Estamos a falar também do aprender a fazer. O aprender a fazer, o estudante do século XXI deve, portanto, reconciliar, não é? Portanto, ou adicionar aquilo que é a teoria, não é, com a prática. Deve relacionar a teoria com a prática, não é? O estudante deve olhar para o futuro, não é?
ter a sua visão mais para o futuro, mas que não deve pensar que o futuro começa amanhã, o futuro deve começar hoje, tá? Deve começar hoje, tem que ter a capacidade, não é, de inovação, não é? E ter o poder de criação neste contexto, ter o poder de criação, deve criar, tá? Transformar aquelas teorias em prática. Então isto é o aprender a fazer. Quando estou a falar do aprender a desaprender, por exemplo, o estudante não pode ter aquela visão de que o professor é o único, não é, ser dotado de conhecimento, é o único que sabe, por exemplo, numa sala de aula. Tá? Este foi conceitos antigos. Atualmente o professor é um facilitador. Tá? Tanto o professor, tanto o estudante e o problema no objeto de estudo fazem parte, não é, daquilo que é o processo de ensino e aprendizagem. O estudante deve ser autônomo, não é? Deve ir à procura dos seus conceitos, não é? Para melhorar o seu aprendizado. Tá? O estudante deve ter a autossuficiência, não é? Ter aquela autoestima de, portanto, olhar para si como sendo um potencial para o seu aprendizado. Quando nós estamos a falar do século XXI, nós podemos observar que no século XXI não só o professor, não é, ensina, tanto, ou seja, aprende ensinando, mas também o estudante ensina aprendendo. Na realidade, existe um intercâmbio entre o professor e o estudante, um intercâmbio de ideias, não é? Porque aí o professor não só ensina, não é? Mas o estudante também, não é, tem esse papel, não é? E muitas das vezes isso ajuda no processo de ensino e aprendizagem. Falar do século XXI, não é, um século voltado para as tecnologias de informação, não é? As tecnologias digitais, seja dela de informação ou de comunicação, e compreender o funcionamento dessas tecnologias, saber utilizar as ferramentas que fazem com que, não é, produzes, não é, novas tecnologias, novas informações, não é, para a sociedade, é também um dos grandes desafios para os estudantes. Estamos a falar, por exemplo, da inteligência artificial. A inteligência artificial, que é uma inteligência semelhante da inteligência humana, só que é exibida, não é, por máquinas ou mecanismos que tomam decisões autônomas, não é? Por exemplo, o D-Wave. O D-Wave é um supercomputador que, portanto, trabalha numa plataforma de computação quântica mais inteligência artificial. O D-Wave é o único supercomputador que permite relacionar os universos paralelos. Então, compreender a linguagem de programação, bem como criar algoritmos, não é, que possam tanto desenvolver a inteligência artificial, não é, bem como outras máquinas, ou funcionamento de outras máquinas. Estou a falar dos estudantes, por exemplo, da área de tecnologia, da área de ciência, no engenharia, não é? Seria um dos grandes desafios para os estudantes. E falaria um pouquinho também daquilo que é inteligência emocional, não é? Dizer que nós devemos, portanto, saber, não é, cuidar da nossa inteligência emocional. Devemos fazer não só exercícios físicos para, não é, aumentar o músculo da perna, do corpo, não é? Mas sim, devemos também fazer exercício da nossa mente, ou seja, devemos exercitar a nossa mente, devemos fazer uma manutenção da nossa mente, porque assim estaríamos, portanto, a aliviar a nossa mente de muitos excessos de informações, porque nós podemos observar que os estudantes da Universidade de Agostinho Neto, um estudante do primeiro ano da Universidade de Agostinho Neto, tem mais informações com relação ao Isaac Newton, mas ele não consegue criar nenhuma coisa, não consegue criar, não é, conhecimento ou informação. Por quê? Porque essas informações encontram-se na sua mente de forma desorganizada, desestruturadas, não é, desorientadas. Então, para que esse conhecimento sirva, não é, de uma forma mais benéfica, consiga criar, não é, algo novo, é necessário que esteja bem organizada, bem estruturada, não é, e orientada, tá? Por isso é que nós temos estudantes que não conseguem criar por esse motivo. Simplesmente eles têm feito, não é, aquilo que é a cópia das informações, não é, decoram as informações e reproduzem. Então, o desafio dos estudantes para a educação do século XXI, tanto seria a inovação, ter a crítica de leitura, tanto analisar sempre, tanto ter técnicas de manejo de investigação, não é? Não esquecer daquilo que é portanto, a inteligência emocional, a inteligência, não é, artificial. Tá, eu fico por aqui, não é, naquilo que é, portanto, os desafios dos estudantes para o século XXI. Façam sempre
exercícios físicos, exercícios mentais, tá? Então, espero que vocês compreendam o que eu queria, portanto, passar relativamente aos desafios dos estudantes para o século XXI. Vou passar a palavra ao Zongo Armando para dar o seu ponto de vista. Obrigado pela palavra. Sobre aquilo que você acabou de descrever, eu acho extremamente brilhante. Acredito que contou de forma imensa para os nossos inscritos e de forma muito sintética, que só queria acrescentar o seguinte. Antigamente, o estudar significava sinônimo de boa vida, né? Ter um engenheiro na família era sinônimo de que há uma certa mudança em termos de saúde financeira. Mas hoje em dia, né, temos doutor, temos mestrado que ainda passam por necessidade financeira. Então isso também tem sido um dos grandes desafios, porque os estudantes vão perdendo esperança na escola, vão achando que na verdade não adianta apostar na escola, porque a escola não tem levado a lugar algum, pelo menos nos dias da atualidade. Então é importante dizer ao estudante que é preciso lutar contra essa força, buscar outras motivações e encontrar outras formas de você estudar, encontrar prazer nos estudos, porque na verdade o estudo não serve apenas para te dar uma boa saúde financeira. O outro ponto também que eu queria destacar é a questão do mercado. O mercado está extremamente exigente. Eu acredito também que esse é um grande desafio, porque o mercado agora já não quer apenas um engenheiro de construção civil, né? O mercado agora quer um engenheiro de construção civil que sabe comunicar, que tem inteligência emocional, como o Kekulé fez referência, um engenheiro de construção civil que sabe estar, que sabe ser, que sabe viver em equipa, que sabe trabalhar sob pressão. Então aqui o leque de habilidades pessoais, né, tem estado a aumentar cada vez mais à medida que o tempo avança. Por isso também que eu acho que a exigência do mercado também é um desafio e espero que os estudantes estejam atentos. O outro ponto também que eu acho importante destacar é a questão do empreendedorismo, se bem que eu particularmente tenho algumas críticas soltas relativamente a essa questão, mas não deixa de ser pertinente, porque já percebemos que o Estado ou então as iniciativas privadas não têm capacidade de absorver todo mundo, né? Antigamente era difícil encontrar um engenheiro, um mestrado, mas hoje em dia já tem muitos engenheiros por aí. Então o mercado não consegue absorver todo mundo. Então nós que estamos a nos formar, temos que ter capacidade criativa, a partir do nosso conhecimento, criar iniciativas independentes para que possamos sobreviver, né? Você olha para outros territórios, nesse caso, estamos a falar de América, Europa, tem muitos jovens que já têm uma carreira particular, já com um certo sucesso. Então são esses exemplos que devemos seguir, porque também não podemos simplesmente esperar o trabalho a partir do mercado. Dificuldade em escolher carreira também é outro ponto que eu queria destacar, porque hoje em dia se nota que os estudantes estão cada vez mais confusos, né? Não sabem o que fazer. Então é preciso organizar bem as ideias, perceber qual é a sua vocação. Se de fato você não consegue descobrir nenhuma vocação específica, então tenta se dedicar com mais energia, com mais força naquilo que você está fazendo no momento atual. Com certeza conseguirá despertar de alguma forma relativamente às suas habilidades vocacionais. Então, é esse ponto que eu queria acrescentar. Só também quero deixar bem claro, vou deixar na descrição o link do meu blog, onde eu partilhei conteúdo relativamente a este tema. Então, lá tem mais detalhes, se vocês puderem acompanhar. Então, sigam no meu blog e tentam fazer uma leitura mais profunda relativamente ao tema. Bem, de momento, então, só me resta agradecer pela vossa paciência e também quero agradecer ao meu convidado Kekulé por ter se disponibilizado a fazer parte desta belíssima conversa e não sei se tem alguma coisa para despedir-se dos nossos inscritos. Só tenho a dizer, não é, que estou muito grato, não é, vocês, não é, vocês têm sempre aquela disponibilidade de aprender, não é, nós estamos aqui, não é, para vos servir, não é, partilhar conhecimento, não é, e esperamos os vossos likes, não é, tanto aquilo que algumas ideias, não é, aquilo que se calhar nós não abordamos de forma mais detalhada, não é? Então sigam lá o blog do Zongo ou então escrevem alguma coisa nos comentários, tá? Obrigado e esperamos por vocês nos próximos vídeos, né, nas próximas conversas. Então, até mais, foi um prazer. Tchau. Ok, tchau, tchau. Mama kumuna
Medelo di dilingula gumu